Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 5 minutos. Muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater e expressar opiniões que tem um apoio cultural e fundamental da APTA FURG Sindicato, fazendo sempre mais que a sua parte. Temperatura em Rio Grande nessa sexta-feira, 14,2, e a sensação também 14,2. Umidade relativa do ar, voltamos para a Serra, 24% é a umidade em Rio Grande nessa sexta-feira, não é comum aqui no litoral, mas tá bem, tá aí, temperatura, podemos dizer que um pouco amena diante do que vimos aí ao longo da semana em Rio Grande, né? Verdade. A última leitura feita aí há 3 minutos atrás, praticagem da Barra do Rio Grande, sempre atualizando as informações. Sexta-feira, encerrando então a nossa semana do Paralelo 30, 25 de maio, fizemos aí já tradicionalmente na nossa página do Facebook, Paralelo 30 APTA FURG, a chamada divulgando o programa de hoje. Este é um espaço de sindicatos, Paralelo 30 é um espaço tradicionalmente das lutas das categorias, trabalhadores e trabalhadoras. E hoje temos como pauta 2 assuntos que estiveram ao longo dessa semana em Rio Grande, chamando a atenção da população, né? E por óbvio que não só em Rio Grande. Tivemos, me corri se eu estiver errada, Alanda, na terça-feira, um ato, um movimento de trabalhadores e trabalhadoras do transporte coletivo, né, ligados aos sindicatos rodoviários do município, reivindicando a questão da segurança no município do Rio Grande. E Charles Landa, presidente do sindicato, está aqui conosco, vai nos trazer mais informações do que tem acontecido, né, no transporte coletivo e que, por óbvio, reflete em toda a população. Né? Temos números de assaltos a coletivos aumentando de forma alarmante em Rio Grande, que coloca, por óbvio, acho que até em situação de adoecimento, trabalhadores do transporte coletivo e a população que está se utilizando do transporte fica à mercê também numa sensação de insegurança total. E também, ligado a Rio Grande, movimento que acontece em Rio Grande e em âmbito nacional, temos aí o movimento dos caminhoneiros, que tá, acho que desde, não lembro o dia, segunda-feira, né? Iniciou no início desta semana, o movimento dos caminhoneiros em todo o Brasil, que vem, acho que se intensificando e tendo uma adesão, né, de todo o movimento, de todos os envolvidos na atividade. Temos representação dos sindicatos caminhoneiros e da Associação de Caminhoneiros em Rio Grande aqui. Estão conosco o Giovanni e o André, que também vão trazer para a gente o que está acontecendo e algo que vem, ainda colocamos ali na chamada e conversei com os meninos aqui agora, uma situação que tem gerado muita polêmica, muitas notícias, as fake news que a gente vem né, sempre alertando aqui no Paralelo. Saiu ontem na madrugada, final da noite, madrugada, que a categoria teria negociado com o governo a suspensão do movimento por 15 dias. E soubemos no início da manhã que não é verdade,
que uma parcela que não se sabe quem, talvez a gente consiga entender um pouco agora, foi negociar com o governo sem a legitimidade de todo o movimento, e o movimento disse que não foi para a rua, não foi fazer um movimento e ocupar aí o Brasil inteiro para fazer uma negociação sem legitimidade. Então, segue o movimento dos caminhoneiros ao longo do Brasil aí, e temos o reflexo em Rio Grande. Combustível, se ainda não acabou. Ontem à noite vi, acho que 2 ou 3 postos com fila. Não sei se tem combustível em algum posto ainda. Os guris talvez saibam nos dizer. Transporte coletivo também suspendendo as atividades, reduzindo, aulas sendo suspensas em função disso. Ou seja, movimenta toda a comunidade, e todos e todas precisam saber o que está acontecendo. Bom dia, meninos. Bom dia. Muito bem-vindos, e o nosso agradecimento por virem até o Paralelo 30 e tentar esclarecer aí a comunidade. Estamos ao vivo pela FURG FM 106,7, pela FURG TV, canal 15 da NET, e também através do www.furgtv.furg.br, que pode ser assistido em qualquer lugar, até para fora do Brasil. Então, nos prestigiem, entrem em contato, pode ligar 3232-8968, é o telefone do estúdio, ou através da nossa página, manda sua pergunta, participa do programa com a gente, tá? Daqui a pouquinho está chegando Celso Carvalho, que é um dos nossos coordenadores dentro da Aptafurg Sindicato, e que sempre nos ajuda a entender um pouco mais, né? Celso é sociólogo, nos ajuda a entender um pouco mais do que está acontecendo no momento, e acho que junto com os meninos aqui, que rumos a gente tem pela frente aí, né? Tentar esclarecer para a comunidade tudo que realmente está acontecendo. Se é que a gente consegue, né, Giovanni? Fiquem à vontade para começar. Aqui a ideia é fazer uma troca, uma grande conversa, tá? Na realidade, o movimento começou dia 21, agora segunda-feira, até porque os próprios caminhoneiros chegaram ao ponto do seu limite de ganho, que começou a prejudicar o sustento da família e a própria manutenção dos caminhões. Então, o que a gente tem falado até para a comunidade e para a população a nível nacional? Na realidade, essa greve foi startada pelos caminhoneiros, que chegaram no seu limite. Mas ela é uma greve de toda a população brasileira. Por quê? Porque ela termina incidindo no alto custo do vestuário, alimentação, remédios. Isso tudo vem derivado da situação da parte do transporte. E aí o próprio trabalhador, com o salário dele limitado, que não consegue os dissídios, que a gente sabe o quanto é difícil. A gente está falando aqui, a gente sabe o quanto que é difícil, a gente termina sempre buscando melhorar para a categoria, mas é muito difícil, às vezes, conseguir os dissídios, a assinatura do dissídio, e automaticamente o próprio trabalhador vai estar com o ganho dele congelado e o custo de vida dele aumentando. Porque hoje em dia o óleo, quando começou a manifestação mesmo, subiu mais 2 centavos na segunda-feira e 3 centavos o diesel subiu na terça. Então, que movimento é esse? Começa o movimento e ainda assim sobe. Que movimento é esse? Isso aí, na realidade, a leitura que nós, trabalhadores, fizemos é que, na realidade, quer tapar o buraco que foi criado dentro da Petrobras. Só que a própria população não é culpada disso aí. Sim. Se o governo quer buscar aqueles prejuízos e tentar fazer que o país e a população não paguem por isso aí, ela que vai cobrar os impostos de Rede Globo, que está em atraso, que não paga os impostos, a JBS, todos envolvidos em Lava Jato, isso, que aí os próprios políticos que estavam envolvidos em relação a receber propina terminam dando isenção ou deixar eles sem pagar os impostos. E a população não pode ficar nessa situação devido a um benefício individual para cada político. Acho que ele tem que resolver a situação e não prejudicar a categoria e a própria população. Hoje em dia, um combustível para o exterior, para Bolívia, Venezuela, sai sem custo de imposto nenhum. Por que nós produzimos aqui e damos para os hermanos ali sem imposto nenhum? Por que não faz o inverso? Subsídia para o brasileiro e bota imposto para fora. Não, e fora que países como, exemplo, Estados Unidos, né? O Brasil vem desde o golpe entregando
fazendo um entreguismo de fato, né? Há países que têm condições financeiras, né, sem necessidade de comprovação, porque já está mais do que posto, entrega do pré-sal, o sucateamento da Petrobras, a intenção de venda da Petrobras. Essa é a ideia. Né, justamente para causar essa sensação de insegurança e onerar quem precisa abastecer. Isso né? aí. Então, esse tipo de situação a gente tem que atentar. Eu estava lembrando de uma situação aqui, e aí disse para os meninos, tem muitas dúvidas, várias coisas sendo postas, e aqui é o momento da gente tirar essas dúvidas. Algumas pessoas dizem que é greve, outras pessoas dizem que é lockout, que não é uma greve porque não teria adesão do movimento de trabalhadores. Aí, acho que era o André que estava dizendo que temos cerca de 95% de adesão de a todos nível os nacional, trabalhadores. sim. Aqui em Rio Grande, 100%. Aqui em Rio Grande, 100%. 100%. Olha aí. Aqui tem 1.700 caminhoneiros autônomos que estão todos de braço cruzado. Tá bem. Que a gente tem falado, na realidade, é um movimento de conscientização do basta. Já chegou a pagar impostos e tapar buracos causados pelos políticos. Tá. Não sei se vocês têm contato com... Se tem representação sindical em Pelotas... Na realidade, o sindicato representa aqui Pelotas. Aqui em Pelotas também. Aqui, eu não sei se teve alguma situação nesse sentido, mas lembro de ter visto nas redes e o pessoal até bastante preocupado de um movimento em Pelotas, se não me engano, na quarta-feira, que alguns caminhoneiros, e acho que a população junto, pedindo intervenção militar. E sei que é algo... preocupante. Bastante polêmico para colocar e não estou de forma alguma jogando para cima da categoria dos trabalhadores. O que a gente quer é justamente entender, tá? Na realidade, é situação de um ou de outro caminhoneiro. Na realidade, o que a categoria precisa é de eleições, esperar as eleições... Ou daqui a pouco chegar ao ponto de, se o Temer não colocar no edital oficial da União a situação do desconto, tudo vai chegar ao ponto daqui a pouco de pedir o impeachment dele. Ele que vá, porque ele já tem o histórico de não estar lá preocupado com o povo. Ele está preocupado com as próprias malas de dinheiro deles. Sabe que tu falou isso agora? Eu me lembrei de um texto que eu recebi ontem, e aí vocês me dizem... É mentira ou não é? Um texto que diz pauta dos caminhoneiros e para evitar as mentiras da imprensa segue abaixo a pauta dos caminhoneiros. Aí fala da questão do frete mínimo nacional, corte total do imposto PIS/COFINS sobre diesel e gasolina, redução dos pedágios para caminhoneiros, fim da CID, que parcialmente estaria sendo cumprido pelo governo, renegociação das dívidas dos caminhoneiros, estradas em bom estado. E ainda atrás, essa é a nossa pauta e o governo nada fez e apenas cortou a CID, porém não são 3 centavos que vai fazer o movimento parar. O prazo para o governo atender nossas reivindicações seria até segunda, dia 28, mas com caminhoneiros paralisando vias de acesso. A partir do 29, que seria a terça-feira, iremos radicalizar e paralisar ainda mais o governo. A partir de terça, caso todas as pautas não sejam atendidas, iremos. Aí, aqui que trago para vocês também me dizerem se está ok ou não está. Seria bloquear totalmente todas as estradas federais, deixando apenas veículos de policiais, ambulâncias e bombeiros passarem, paralisação total dos portos e aeroportos e nova pauta a ser incluída, além das pautas já citadas. Aí seria incluído renúncia do presidente, renúncia dos presidentes do Senado e da Câmara e ainda eleições antecipadas. Tá? E ainda diz que quem quebrou a economia do país foram o roubo dos políticos, que o prazo está dado e que o relógio está correndo, enfim... né? Reafirmando e dizendo aqui o movimento veio. Isso foi algo que surgiu nas redes, não tem nada a ver com vocês ou é legítimo? Não, tá se encaminhando para chegar a esse ponto. Tá bem. Dentro da pauta ali, é importante a gente ressaltar que tem 2 situações. Os caminhoneiros estão brigando pela sua própria classe em relação ao custo do óleo diesel, pela nossa classe dos caminhoneiros, dos agricultores, dos pescadores, de todos que terminam usando o óleo diesel. Sim. E também pela população, pela parte da gasolina. O que a gente pede para a população? Se enganjar. Porque não adianta uma categoria só querer resolver, mostrar a indignação que está contra essa situação que vem sendo imposta pelo governo. Tem que mostrar para o governo que está toda a população descontente.
Tá. Não, e de fato tá, não tem como não tá, né? Mas não adianta a gente estar descontente e ficar atrás do muro. A gente tem que expor isso aí, independente da bandeira partidária. Político está errado, ele está errado. Está certo, ele está certo. E vamos. Porque a gente tem que ver o bem comum para a comunidade, independente do partido. Tá bem. Landa, sei que as pautas se cruzam. Se cruzam, isso mesmo. Né? Uma diferente, meio uma da outra. Mas penso que podemos trazer, sim. Tivemos, né, como falei no início do programa, uma manifestação de trabalhadores e trabalhadoras no transporte coletivo em Rio Grande. Tivemos, antes de entrar no ar, ainda comentávamos aqui, né? E o Gustavo... Não dei bom dia, né? Pro Rafa, Gustavo, André, hoje. A pauta nos exige que a gente comece logo, assim. Bom dia, Celcinho. Também não te dei bom dia. O Celso já está aqui com a gente. Né? A gente falou aqui no início, o Celso vai nos ajudar a tentar entender tudo isso. Olha a responsabilidade, Celso. O Celso agora vai levantar e vai embora, porque... O entendimento já tem, já está óbvio. Que saia justo. Tô brincando. Mas, enfim, todos e todas tentando entender, sim, o que de fato está acontecendo. Para além de saber que é golpe, né? Vamos deixar exposto. Mas aqui, ó... tem aumentado de forma absurda. Absurda, isso mesmo. O número de assaltos no transporte coletivo. Landa me disse aqui, um pouco antes de entrar no ar, que no dia do movimento, foi feito um movimento de paralisação dos coletivos, um ato ali na esquina da 19 de fevereiro com 24. E em seguida que o transporte coletivo voltou a rodar, o que aconteceu? Aí teve mais 8 assaltos aí. 8 assaltos. 8 assaltos. Exato. Então, assim, nós estamos... Não fechou um mês ainda... 54 com 8, 62, né? E foram 8 assaltos 62. No dia. No dia. Então, assim, não tem... Assim, a nossa classe está demais. Então, passamos dos 60 assaltos no mês, é isso? Isso, que não fechou o mês aí. Do mês ainda faltam uns dias. E termina abalando emocionalmente o próprio trabalhador, né? Sim, se não me engano, foi com o Machado que eu estava conversando. Isso. Eu não tenho certeza. Ou foi no dia que o Halley veio aqui. A gente fez o levantamento no dia que o Halley esteve aqui. E comentei com os meninos antes de entrar no ar. Quem assiste Paralelo diariamente deve lembrar da informação que o Halley trouxe. Né? Que alguns anos atrás, nós tínhamos um efetivo para mais de 400 policiais em Rio Grande, que hoje, né, anos depois, nós temos um efetivo com cerca de 200 e pouquinhos. Sim. Né? Que, por óbvio, que não soluciona aumentar o efetivo de brigadianos, sim. Mas, sim, né, uma das situações é não sucatear a polícia, e que o governo do Estado vem fazendo. E, para além disso, a gente vem acompanhando as situações de sucateamento da saúde, da educação... Isso. O que gera, sim, né, aumento de desemprego, o que gera um caos social. Né? E aí, sim, por óbvio, aumenta os assaltos, seja no transporte coletivo ou a violência em geral. Né? E os caminhoneiros passam por esse tipo de violência também. Sempre, né? Na beira da estrada, sempre com a incerteza do assalto. Então, é isso, né, Landa? E o movimento teve algum sucesso, se é que dá para pensar em sucesso nesse momento? Na verdade, assim, até... No nosso ato ali, né, das 17 às 19 horas da noite ali, nós tivemos uma reunião com o GGI, Gestão Integrada, né, com a Brigada Militar, com o nosso secretário, que até nós estávamos esperando até a presença do delegado, que até não compareceu até, né? Tá. E eles debateram os três que estavam ali. Na verdade, em si não foi uma reunião, foi uma conversa meio ligeira, que nós queríamos os 4 para nós construir alguma coisa. Nós levamos nossas pautas ali de reivindicação em melhoria no transporte, que era para o trabalhador, o botão de pânico, várias pautas nós levamos. Só que nós ficamos sem reunião, na verdade, tem que dizer. Nós chegamos ali, conversamos com os 3 ali, nosso ali, e nós ficamos nós sindicatos, né? De chegar nós queremos falar com um delegado, que já informaram nós assim, Landa, quanto nós prendemos, a brigada prende, vai para a civil, da civil vai para o fórum. Só que no fórum lá, ele tem dias para ver, 2 dias para ver se ele não conseguir, o juiz não conseguir ver o meliante que foi assaltado em 2 dias, eu solto ele. Tá. Então, o que a gente está pensando agora? Que nós estávamos com esse ato aí nessa semana agora teve umas audiências aí, nós não sentamos mais cedo com as autoridades, com o próprio delegado. Vamos para a semana agora tentar sentar com eles, porque nós queremos uma resposta do judiciário. Tá bem. Porque nós queremos uma coisa muito rápida para nós, que assim,
Tá demais. O assalto já teve... A gente sabe que o assalto não acaba em ônibus, né? Aquilo ali é um caixa, como se diz, um caixa forte. O meliante chega ali, mete o dinheiro, bota a mão no dinheiro e sai rápido. Então, a gente sabe que isso aí não acaba, mas a gente quer, assim, ó... basta de violência e basta, assim, ó... tem que falar um pouco da Brigada, Polícia Civil, Agente de Trânsito, excelente serviço deles, né? Tem que falar assim. E a gente quer ir mais à frente para ter um resultado de alguém, para dizer... Para ter alguma coisa assim, para nós mais... diminuir. Deixa eu perguntar uma coisa. Diminuir o assalto. O sindicato, enfim, a categoria, conseguiu em algum momento sentar ou ter uma sinalização de conversa com o governo do estado, que de fato é responsável pela segurança, ou não teve? Já tivemos, acho que faz isso aí, acho que uns, vou dizer assim, acho que um ano atrás. Tá. Nós fomos a Porto Alegre, delegado nós, empresa, fomos lá, sentamos com o secretário da segurança, disse que ia dar uma revida por nós, ia dar uma... Só que ficou só por isso mesmo, ficou nisso. A gente senta e já larguemos na mão do Miguel Rosseto, o dia que ele teve aí, nós largamos para ele essa situação que está se passando no transporte coletivo, Sim. não só no transporte, como no comércio, em tudo geral aí dos assaltos. Sim. Passando para ele, larguemos. Só que não tivemos êxito, não tivemos resultado, não tivemos nada. E aí, ficamos na mão do meliante, na verdade, tem que dizer para vocês. Então, com esse ato que a gente fez aí, e avisamos a classe, que não foi nem o primeiro nem o segundo, e vai ser mais, que acho que agora, para a semana que vem, nós queremos uma resposta de uso judiciário para ver o que vai acontecer, para mostrar para a comunidade aí, né? Não só para a comunidade, para o nosso trabalhador, como é que a nossa justiça, o Estado... está comandando não só nós, Rio Grande, ou Pelotas, Porto Alegre, o país todo aí, a situação dos assaltos. A gente quer um parecer de alguém, uma autoridade que assim, ó, que está demais. Antigamente, a gente sabe que tem assalto, porque o que a gente fala muito é assim, ó, a gente quer... a gente fala e o trabalhador já viu, Landa... para acabar não acaba, mas eu acho que um 90% foi que eu falei uns minutos antes, é difícil, mas é o que inibe, acho, eles do assalto, que tem muita gente, não inibe nada, o meliante não é inibido, ele chega ali, assalta e vai embora. Tá. Mas o que a nossa pauta é era de divulgar. Só que a nossa cidade, Rio Grandina, aqui, a população fala muito lá, Rio Grande nunca pode nada. Lá para cima pode tudo e aqui não pode nada, Landa. Então, assim, ó, se nós... botando como é que se diz? A foto do meliante, uma RBS, o rapaz vai assaltar. Tem que ter RBS lá, filma aquele rapaz lá e bota ele lá. Isso aí, assim, ó, eu aconteço e falo para vocês, Landa, nossa classe Landa é uma coisa que vai inibir, a única coisa, porque demais, eles não estão nem para ninguém. Na verdade, a gente até conversou um pouco antes, né? Isso. Temos a legislação, né? E isso não pode nem Rio Grande, nem em lugar nenhum. Né? Até porque em casos que isso acaba acontecendo, quando se subverte a lei, isso acaba acontecendo, já tivemos casos de linchamento, né? E também casos de linchamento de uma pessoa que foi acusada e não tinha cometido, não estou dizendo que é o caso, mas que não tinha cometido crime, enfim, né? Então a barbárie com certeza não é o caminho. O que o governo do estado vem promovendo, né, tanto com o sucateamento da segurança pública, da educação, da saúde, né, negligenciando de fato a população, é colocar o povo contra o povo. A gente tem visto muito isso, né? Sim, isso mesmo. E conversamos aqui antes, né, que o aumento do desemprego de forma absurda. Ainda comentava com os meninos, né, a quantidade de desempregados que a gente tem, que era da categoria dos caminhoneiros, dos veículos, né? da polícia, a diminuição do seu parcelamento de salário de quem trabalha na segurança também, a própria brigada, a Polícia Civil, eles terminam fazendo até a mais do que eles conseguem
pela situação que eles estão passando, né? Isso. E também estão adoecendo. É isso. Eles são pai de família como nós. Então, tu imagina no dia do receber o teu pagamento e querer pagar tuas contas, tu parcelado, vou te dar 1.000 e tu... E tu vira herói. É mais ou menos por aí. E aí arriscando a vida todo dia, né? Uma coisa eu tenho que dizer pra vocês. Sai de casa não sabendo se vai voltar. Pouco tempo agora que nós temos... Tem que dar uns parabéns pra eles. Polícia Civil, Brigada Militar. Brigada Militar e Polícia Civil, tá de parabéns. Muita gente fala, né? Isso aí. Tem a população fala lá, tá com... cada um tem seu trabalho. E é isso, né? A luta das categorias, dos sindicatos, dos movimentos, nunca pode ser contra o povo, nunca pode ser contra o trabalhador. Né? A gente tem, de fato, que cobrar daqueles sem-vergonhas, porque são sem-vergonhas, que estão sucateando de propósito, para conseguir vender. Né? Aí por aí vem Sulgás, aí vem CE, e aí, né? E eles ainda dizem... Bom, gente, ontem eu ouvi, né, na Rádio Gaúcha, que é da RBS, que é ligada à Globo, dizendo o Estado... queremos lançar o plebiscito para venda da Sulgás, né, e todas as CE, Corsã, tarará, porque onera o Estado. Mentira! É mentira! E o Estado tem que... Aí sim podemos investir em segurança, saúde, educação. Mentira! E dessa forma eles colocam, sim, o povo contra o povo. E aí acontece as barbáries que a gente tem visto. Essa sempre foi as outras histórias para vender as outras estatais que tinham. Exato. Né? Olha aqui, gente, 11h30. Nunca foi resolvido. E eu queria ter pedido um comentário do Celso aí no final do bloco, mas não dá. São 11h30, a gente precisa correr para o intervalo antes de perder resenha. Mas vou fazer a proposta do Celso voltar, trazendo alguma inspiração para nós. Olha, coitado do Celso, né, Celso? Quem dera tu tivesse isso, né, Celso? Se fosse uma fórmula matemática, trouxe a fórmula, tá resolvido. Mas vamos voltar com mais mesmo. papo. E quero sim, queremos muito ouvir o Celso. E os nossos ouvintes pedem muito isso também, Vice, para te fazer um carinho. É mesmo? É mesmo, tá? Rafinha, por favor, chama o intervalo aí pra gente e a gente já volta. You